Com apenas 18 anos, eu jamais imaginei que a única chance de salvar minha família fosse aceitar um contrato com um homem tão implacável. A madrugada chegou com uma ligação devastadora. Minha irmã ia passar por uma cirurgia de emergência, e eu estava a quilômetros de distância, sem poder fazer nada. Eu tinha apenas 18 anos, ainda morava numa pensão apertada e tentava lidar com o caos da vida adulta. Foi então que Leonardo Ferraz apareceu, com uma proposta que parecia irrecusável. Um contrato, segurança financeira e estabilidade para minha família, mas em troca, ele queria mais do que eu imaginava. Controle sobre minha vida. Eu estava vulnerável, emocionada e desesperada. O que eu faria para salvar quem eu amo? E, mais importante, até onde estaria disposta a ir? A decisão seria minha. Bem-vindo ao Diário de uma Obsessão, onde você vai mergulhar em histórias de amor intensas e proibidas, cheias de segredos, desafios e reviravoltas que vão prender sua atenção do início ao fim. Aqui, as emoções são profundas, as decisões, difíceis, e cada escolha tem um peso que pode mudar tudo. Se você é apaixonado por histórias com grandes dilemas emocionais e lições de vida que nos fazem refletir sobre nossos próprios limites, não pode perder o que vem por aí. Se essa história tocou seu coração, não deixe de curtir, se inscrever e contar nos comentários o seu nome e de onde está nos acompanhando. Vamos juntos nessa jornada cheia de mistério e paixão. O som do despertador ainda ecoava pela casa quando abri os olhos. O reflexo suave da luz da manhã invadia o quarto, iluminando o quadro de fotos que estava na parede. Aquele mesmo que a minha avó Neuza adorava olhar todas as manhãs, sentada na cadeira de balanço. Ela sempre dizia que as memórias eram como o vento, invisíveis, mas carregadas de força. E eu sentia que, a cada dia que passava, mais dessas memórias me visitavam. Algumas eram doces e reconfortantes, como a imagem dela sorrindo em um verão quente. Outras, pesadas e tristes, como o medo constante de perder quem eu amava. O café já estava pronto, como de costume, em uma xícara que ela me deu na última vez que estive com ela. Era um presente simples, mas especial. Eu sempre guardava aquela xícara como um símbolo de todo o amor que ela me ofereceu na vida. Ainda estava com os cabelos desarrumados, mas havia algo dentro de mim que parecia diferente. Algo que dizia, com uma voz quase inaudível, que aquele dia seria um divisor de águas. Eu estava prestes a começar o estágio na Ferraz Construções. Uma oportunidade de ouro que parecia distante e quase surreal. A bolsa de estudos que consegui, fruto de muito esforço e noites em claro, agora era o passaporte para um mundo que eu nem sabia como funcionava. O contrato já estava assinado, e o nervosismo se misturava a uma sensação genuína de gratidão. Eu não fazia ideia do que me aguardava dentro daquelas paredes imponentes, mas sabia que precisava seguir em frente. Por mim, pela minha mãe Rita, pela minha avó Neuza e principalmente por Manuela, minha irmã, que enfrentava dias difíceis em um leito de hospital. Antes mesmo de me arrumar, meu pensamento mais forte era em Rita. Minha mãe se dividia entre 2 empregos para garantir que não faltasse nada em casa e para manter o tratamento de Manuela, que seguia na luta contra a leucemia. Eu sabia que a situação era delicada e isso me apertava o peito. Ela nunca reclamava de nada, mas a cada visita ao hospital, eu via nos olhos dela o quanto estava cansada. Ainda assim, ela permanecia firme, determinada, como uma rocha que sustenta toda uma casa prestes a ruir. Era a mulher mais forte que eu conhecia. E mesmo sem saber como ajudar de forma concreta, eu via naquele estágio uma chance de trazer um sopro de esperança para todas nós. Eu precisava fazer dar certo, nem que fosse para aliviar um pouco o fardo que minha mãe e minha avó carregavam diariamente. Pode parecer exagero, mas eu sentia uma necessidade enorme de me provar. Não só para mim mesma, mas para todos ao meu redor. Era como se conseguir aquele estágio fosse uma forma de dizer ao mundo que eu não era apenas a menina frágil, sempre preocupada com tudo e todos. Eu podia ser mais. Podia ser forte, independente, determinada. E embora o medo ainda rondasse meus pensamentos, existia dentro de mim uma vontade ainda maior de crescer, de aprender, de não decepcionar ninguém.
A ansiedade se misturava à empolgação, em um turbilhão silencioso, que só eu parecia ouvir. O cheiro do café ainda pairava no ar quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Manuela, direto do hospital. De alguma forma, mesmo fraca, ela sempre dava um jeito de me fazer sorrir. Boa sorte, mana. Não esquece de me contar tudo quando voltar. Te amo. Eu sorri sozinha e me dei conta mais uma vez de que a vida ainda se desdobrava com generosidade, mesmo em meio ao caos. Coloquei a xícara da avó Neuza sobre a mesa e a encarei por alguns segundos a mais, como se absorvesse cada lembrança que ela carregava. Ela sempre dizia que, para cada grande mudança, era preciso ter uma lembrança boa que nos ancore, que nos lembre de quem somos. E eu estava prestes a mergulhar em um universo onde fragilidade não era bem-vinda, onde os passos eram medidos, os olhares afiados. Mas, ao olhar para aquela xícara, eu sabia. O que vinha da minha família, do amor que recebi, ninguém jamais poderia apagar. A bolsa de estudos representava mais que uma chance para mim. Era um símbolo de esperança para minha mãe, para minha irmã, para minha avó. Cada passo que eu desse naquele prédio, cada acerto ou tropeço, refletiria em quem estava à minha espera em casa. O peso disso não me assustava. Pelo contrário, me dava forças. Era como se eu carregasse o mundo nos ombros com orgulho. Me vesti rapidamente, coloquei o uniforme que ainda parecia estranho no corpo, e ao me olhar no espelho, algo novo começou a surgir. Não sabia quem eu era naquele novo papel, mas sentia que estava prestes a descobrir. Na porta do apartamento, antes de sair, mandei uma mensagem para minha mãe. Vou dar o meu melhor. Te amo. Fechei a porta com cuidado, e o som da chave girando foi como um alerta. A vida estava mudando. O mundo que eu conhecia se despedia em silêncio. O trajeto até a empresa foi tranquilo, mas minha mente era um redemoinho. Eu não fazia ideia do que me esperava. Se seria aceita, se teria forças para lidar com os desafios, se conseguiria conquistar meu espaço. Mas de uma coisa eu tinha certeza. Não era mais apenas a menina que cresceu em meio às dores e dificuldades. Eu era uma mulher pronta para fazer sua própria história. E eu estava decidida a escrever cada capítulo com coragem. O som do portão ecoando em um rangido metálico parecia anunciar não apenas o início do meu primeiro dia, mas a entrada oficial em um mundo que até então eu só conhecia de longe. A fachada espelhada da Ferraz Construções refletia um céu limpo. Mas o que se passava dentro de mim era tudo, menos tranquilidade. Meu reflexo no vidro mostrava a calça do uniforme impecável, mas por dentro eu ajeitava uma insegurança antiga, aquela que aprendi a disfarçar desde os tempos em que minha mãe sorria mesmo exausta. Ao atravessar o saguão, fui recebida por uma recepcionista impecável, que nem piscou antes de me entregar o crachá com meu nome. Isadora Andrade, setor administrativo, andar 15. Entrei no elevador com o coração batendo forte demais. A cada andar, era como se uma camada da menina que eu fui fosse arrancada. Ao chegar, fui recebida por Leda, uma coordenadora com um olhar caloroso. Seu sorriso parecia dizer: tudo bem ter medo, e por isso mesmo me deu forças para esconder o meu. Minha mesa era pequena, cercada por computadores e colegas que digitavam como se o tempo estivesse sempre correndo atrás deles. Mas mesmo, naquele ritmo frenético, havia algo familiar. A xícara que trouxe de casa, a mesma que minha avó usava para tomar chá e contar histórias, agora repousava ao lado do teclado, como um pequeno santuário, como se estivesse ali para me lembrar de onde eu vim. O ambiente era novo, o idioma era outro, feito de siglas e metas e olhares silenciosos. Mas eu estava ali, e isso por si só já era um feito. Conforme as horas passavam, as tarefas vinham com uma lógica quase meditativa. Arquivar, conferir, atualizar. Era como bordar, ponto a ponto, paciência e atenção. Na copa, durante a primeira pausa, ouvi nomes sendo sussurrados com mais reverência que respeito. Foi quando Bruna, uma estagiária que parecia saber demais,
Disse aquilo que grudou em mim como perfume forte. Você ainda não conheceu o dono, né? Leonardo Ferraz. Dizem que ele tem o dom de ler as pessoas com um só olhar. Mas cuidado, ele não dá ponto sem nó. Quando o e-mail com o assunto orientação inicial apareceu, eu soube. Era ele. Caminhei até o andar da presidência, como quem anda num corredor de tribunal, com o coração no banco dos réus. A porta tinha o nome dele cravado em letras, prateadas. Bati, e uma voz firme me mandou entrar. O escritório era elegante, silencioso, com livros e quadros de paisagens europeias. E no fundo, de costas para mim, ele. Leonardo Ferraz. Quando se virou, os olhos dele encontraram os meus de um jeito que me fez esquecer o que vinha fazer ali. Era como se ele já me conhecesse, ou pior, como se tivesse me escolhido muito antes de eu saber que aquela vaga existia. Você é Isadora, certo? Apenas confirmei, tentando manter o controle da respiração. Quero entender quem é você. Aquela pergunta me desmontou. Porque não era sobre currículo. Era sobre essência. E quando contei que minha motivação era minha família, ele apenas assentiu. Então somos dois, senhorita Andrade. Eu também preciso que você dê certo. Aquelas palavras tinham camadas demais para um primeiro encontro. Ao sair da sala dele, o ar parecia mais denso. O chão que pisei de volta à minha mesa já não era o mesmo. Havia um antes e depois daquele olhar. Algo tinha mudado, não só em mim, mas no modo como o mundo me via. Eu deixara de ser só mais uma estagiária. E isso não era uma boa notícia. Não se quando quem te vê é Leonardo Ferraz. A maneira como ele me olhou, o tempo exato de cada palavra, o sorriso contido, tudo aquilo parecia parte de algo maior, algo calculado. E pela primeira vez, senti que havia sido puxada para um jogo que eu não sabia jogar. Um jogo onde o prêmio podia ser muito mais do que uma vaga efetiva, e a consequência, muito mais profunda do que eu estava preparada para suportar. Meu nome estava ali, no crachá, nos arquivos da empresa, mas agora também estava na mente dele. E algo me dizia que ele não era o tipo de homem que esquecia facilmente o nome de alguém. Muito menos o rosto, muito menos o olhar. A ligação veio antes mesmo do sol nascer. O celular vibrou sobre a mesinha da pensão, insistente, cortando o silêncio pesado da madrugada. Quando atendi, ouvi a voz da minha mãe, trêmula, ofegante, segurando o choro como quem sabe que precisa ser forte. Filha, ora pela sua irmã. Ela teve uma recaída. Os médicos decidiram operar de emergência. Senti o chão se afastar dos meus pés, a cabeça girou, e uma espécie de frio percorreu minhas costas. O quarto pequeno onde eu morava desde que me mudei para a capital parecia apertar ainda mais. Fiquei ali, sentada na beirada da cama, o lençol ainda amassado sob minhas pernas, tentando processar. A cidade pequena onde minha família morava ficava a 2 horas dali, mas naquele instante parecia outro planeta. Eu queria correr até elas, segurar a mão da minha irmã, abraçar minha mãe, sentir o perfume de lavanda da minha avó. Mas tudo o que eu podia fazer era dobrar os joelhos e orar. Deus, comecei, em voz baixa, sem saber direito como organizar as palavras. Cuida da minha irmã, não deixa ela sofrer, Senhor. Faz o que eu não posso fazer daqui. Eu sei que a minha fé é pequena, mas o meu amor por ela é enorme. E se eu pudesse, trocava de lugar com ela agora. Senti as lágrimas escorrendo, quentes, silenciosas. Era um tipo de oração que não seguia fórmulas, mas vinha da alma. Fiquei assim por alguns minutos, em silêncio, só deixando o coração falar o que a boca não conseguia. Em seguida, me levantei, lavei o rosto, vesti a roupa do estágio e segui meu caminho com um nó no peito. As ruas da cidade grande seguiam indiferentes à minha dor. Os prédios altos, os carros apressados, as buzinas. Ninguém ali sabia da minha angústia. Mas mesmo assim, fui. Cheguei na empresa com os olhos vermelhos, o rosto abatido.
Nem tentei disfarçar. Passei direto pela recepção, murmurei um bom dia, que nem eu ouvi direito, e fui direto para minha mesa improvisada, na área de apoio. Minhas mãos tremiam. Tentei me concentrar nos papéis, nas planilhas, em qualquer coisa que me distraísse da imagem da minha irmã num centro cirúrgico. Foi quando ouvi a voz dele. Leonardo Ferraz. Ele surgiu como sempre, silencioso, mas com uma presença que dominava o ambiente. Ficou me observando por alguns segundos antes de se aproximar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou com uma seriedade que eu ainda não sabia se era preocupação ou cálculo. Olhei para ele com os olhos marejados. Não consegui esconder. Contei, com poucas palavras, o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio, como quem ouve sem saber o que dizer, ou como quem já sabe exatamente o que vai dizer depois. Venha comigo até minha sala, disse, apontando com a cabeça, sem esperar minha resposta. Caminhei atrás dele sem pensar, como quem está no automático. A sala era ampla, elegante e contrastava com tudo que eu conhecia da minha realidade. Ele se sentou, abriu uma pasta e olhou para mim. Você precisa de ajuda, disse, com um tom direto, quase frio. E eu também. Não entendi de imediato. Então ele continuou. Quero propor um contrato. Arqueei as sobrancelhas, surpresa. Contrato? Ele assentiu. Formal, 1 ano. 10 vezes o valor da bolsa que você recebe como estagiária. Convênio médico para seus familiares diretos. E estabilidade financeira para que você possa ajudar sua família. Fiquei em choque. Aquilo parecia surreal demais, mas ao mesmo tempo tão necessário. Por quê? Perguntei. Por conveniência. Ele respondeu sem rodeios. Preciso de alguém de confiança para cumprir um papel específico. Você me parece alguém que sabe guardar segredos. E agora, parece que também precisa de algo em troca. Senti um arrepio. A maneira como ele dizia aquilo, com aquela calma ensaiada, misturava poder e perigo. Eu estava vulnerável, emocionalmente fragilizada. E ele sabia disso. Cada palavra, dita parecia calculada para atingir exatamente onde eu mais doía. A oferta parecia irrecusável, mas algo dentro de mim acendia um alerta. Ainda assim, pensei na minha irmã, na cirurgia, na minha mãe esgotada, na minha avó frágil. Pensei em mim, sozinha naquela pensão apertada, tentando ser forte num mundo que não foi feito para gente sensível. Não precisa responder agora. Mas não espere demais. Ao final do expediente, esse contrato estará na sua mesa. E a decisão será só sua. Sua voz era baixa, porém firme. Ele não me deu tempo de respirar. Vou adiantar a você os principais pontos, disse ele. Você precisa se mudar para minha casa. Está decidido. Vai ser necessário. Agora, sobre sua aparência, preciso que você ajuste o seu estilo. Nada de roupas informais. Quero que pareça mais profissional. Vestidos, maquiagem sutil, cabelos bem arrumados. Lembre-se, é sobre a imagem. E quanto ao seu comportamento, Isadora? Lembre-se de quem você está representando. Não basta ser competente. Você terá que ser convincente. Eu não tenho tempo para fraquezas. Suas palavras saíam com uma precisão meticulosa, como se ele já tivesse elaborado tudo em sua mente, como se cada passo que eu desse fosse cuidadosamente planejado por ele. Ele não parecia surpreso com o meu choque ou desconforto. Tudo o que ele falava parecia soar como um comando, não uma sugestão. Em breve, você será apresentada a todos como minha noiva. Ele continuou, sem sequer olhar para mim. Isso não é opcional. Estou fazendo isso por conveniência, e você tem que entender isso claramente. Este contrato, essa parceria, é uma oportunidade para ambos. Para mim, é a chance de fortalecer minha posição na empresa e mostrar que estou no controle da minha vida pessoal e profissional. Meu irmão, o mais novo, está começando a ganhar mais terreno. Ele é jovem, descompromissado e, pelo que parece,
vai assumir meu lugar na empresa em breve, se eu não fizer algo para conter isso. A minha reputação é tudo para mim. E, com sua ajuda, eu mostro que sou capaz de manter o que é meu. Ele finalmente olhou para mim, seus olhos frios e calculistas fixos em minha expressão. Farei qualquer coisa para manter meu lugar, incluindo fazer contratos com quem quer que seja. Não me importa quem você é, nem o que você quer. A única coisa que importa agora é o poder, e você faz parte disso. Eu fiquei ali, em silêncio, tentando processar tudo o que ele havia me dito. A sensação de estar sendo arrastada para um mundo que eu não compreendia me consumia. Como era possível que ele fosse tão implacável? Ele estava tratando aquilo como um negócio, algo a ser ganho ou perdido. E eu era uma peça nesse jogo. Ele parecia perceber minha hesitação, mas não deu margem para qualquer tipo de recusa. À noite o contrato estará sobre a sua mesa. Você terá tempo para refletir. Mas no fim, a escolha será sua. Você assina ou não. Mas lembre-se, Isadora. Não espere muito tempo. Quando finalmente me retirei de sua presença, a tensão na minha alma era palpável. O peso das palavras de Leonardo ainda ecoava em minha mente. O que ele me propunha não era apenas uma questão de contrato de trabalho, mas uma mudança completa no rumo da minha vida. O medo e a ansiedade começaram a me consumir. Ele já havia dado o primeiro passo. Agora, era minha vez de decidir o que faria a seguir. Saí da sala dele com a mente embaralhada. Passei o resto do dia tentando me distrair com tarefas que já não faziam sentido. Foi quase na hora de ir embora que o celular vibrou de novo. Era minha mãe. A cirurgia da minha irmã estava demorando além do previsto. Havia complicações. E a angústia transbordava na voz dela. Desliguei sentindo uma urgência sufocante. Caminhei de volta até minha mesa. Lá estava o contrato, como prometido. Me sentei, respirei fundo e assinei, com a mão trêmula e o coração acelerado. Em seguida, atravessei o corredor e deixei o contrato sobre a mesa dele, sem dizer uma palavra. Depois me virei e fui embora, porque naquele momento, dizer qualquer coisa era impossível. A manhã seguinte chegou rapidamente, e com ela, uma sensação de esgotamento profundo. Eu mal tinha dormido. O peso das decisões e da assinatura ainda me pressionava de uma forma que eu não sabia como lidar. O contrato com Leonardo, aquela promessa de um futuro que eu não havia escolhido, mas que, de alguma forma, já havia me aprisionado, parecia ter se colado à minha pele. A sensação de estar participando de um jogo sem saber as regras era opressiva. O dia começou com uma rotina que parecia estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo completamente alterada. Agora, eu morava na casa de Leonardo. Na noite anterior, após o jantar, uma mulher de aparência formal, uma governanta, havia me guiado pela casa. Cada passo que eu dava era meticulosamente planejado. Ela me conduziu até o meu novo quarto, um espaço enorme, com decoração refinada, mas de um luxo quase impositivo. O closet que se abria diante de mim parecia mais um salão do que um simples armário. Roupas impecáveis, joias brilhando sob as luzes suaves e sapatos alinhados por cor e estilo. Tudo ali parecia gritar que aquele não era o meu lugar e, ao mesmo tempo, me forçava a me moldar para caber. A governanta, com voz pausada e olhar neutro, explicou que cada peça havia sido escolhida pessoalmente por Leonardo, com base no perfil que ele esperava que eu representasse. A palavra representasse ficou martelando na minha cabeça. Eu não estava ali como eu mesma, mas como uma extensão da imagem que ele queria vender ao mundo. Tomei banho em um banheiro de mármore que parecia maior que meu antigo quarto e tentei dormir naquela cama imensa, mas o sono não veio. Apenas a lembrança da cirurgia da minha irmã e o olhar frio de Leonardo me mantiveram acordada. Pela manhã, ao descer para o café, fui recebida por uma mesa impecável, mas o clima era o oposto de acolhedor. Leonardo já estava à cabeceira, lendo um jornal com a mesma frieza de sempre. Quando me viu, levantou os olhos, avaliando minha aparência da cabeça aos pés, e apenas assentiu com a cabeça. Nenhuma palavra.
nenhuma gentileza. Eu me sentei, tentando me encaixar naquela rotina que não era minha. Tentei disfarçar a estranheza, pegar a xícara de chá como se fosse algo natural, mas nada era natural. Cada gesto parecia ensaiado, cada palavra que eu pensava em dizer morria na garganta. Ele finalmente quebrou o silêncio. Hoje vamos à sede da empresa. A diretoria quer te conhecer. Vão te ver como minha noiva. E é exatamente isso que você será. Engoli seco. Ele falava como se estivéssemos combinando um contrato de logística, não um teatro que envolvia a minha vida inteira. Você vai sorrir, vai parecer segura e apaixonada, vai segurar meu braço com naturalidade, vai agir como se estivesse absolutamente convencida de que eu sou o homem da sua vida. Pode fazer isso? Eu não respondi. Apenas assenti com a cabeça, tentando me convencer de que tudo aquilo era temporário, que era por uma boa causa, que minha irmã precisava de mim forte, não questionando moralidades. Ao entrar no carro com ele, um automóvel escuro, imponente, com vidros fumê, percebi que a cidade passava do lado de fora como se eu fosse uma espectadora da minha própria história. Chegamos à empresa e, antes mesmo de entrar, ele me lançou um olhar firme. Lembre-se, você está comigo, você me escolheu. Aquelas palavras tinham mais de posse do que de parceria, mas mesmo assim, respirei fundo e segurei seu braço. Caminhamos pelo saguão como um casal prestes a anunciar o noivado. Os olhares se voltaram imediatamente para nós. Senti cada par de olhos me atravessando, julgando, medindo, tentando entender de onde eu tinha saído. As mulheres me olhavam com desconfiança. Os homens, com surpresa. E Leonardo. Ele caminhava com o queixo erguido, como quem tinha acabado de vencer uma guerra silenciosa. Cumprimentou colegas com um aceno seco e me apresentou formalmente como sua noiva Isadora. E eu, com um sorriso estudado e postura firme, me curvei levemente em sinal de respeito. Fingi estar encantada. Fingi estar certa. Fingi ser tudo aquilo que ele precisava. E, no fundo, comecei a sentir algo estranho. Um tipo de poder oculto na minha capacidade de convencer. Uma força que talvez, só talvez, pudesse se voltar a meu favor. A manhã seguiu com reuniões, apresentações e sorrisos diplomáticos. Eu disse pouco, mas o suficiente para parecer inteligente e centrada. Leonardo falava e eu concordava com gestos sutis. Aos poucos, percebi que ele não queria apenas alguém ao lado. Ele queria controle. E mais que isso, queria ser admirado. Nos momentos em que nossos olhares se cruzavam, havia uma tensão ali. Um desafio silencioso. Ele me testava a cada segundo. Mas eu, pela primeira vez, comecei a testar também. Comecei a prestar atenção nas reações dele, nos silêncios prolongados, no jeito como apertava os dedos quando algo fugia do seu controle. E naquele fim de manhã, quando saímos da sala da presidência, senti que o jogo tinha começado. Um jogo de aparências, de poder, de segredos. E eu, sem querer, estava aprendendo a jogar. Ainda não sabia até onde isso iria me levar. Mas sabia que, a partir daquele momento, eu não era mais a mesma. A Isadora que entrou naquela casa havia desaparecido. E uma nova versão de mim estava nascendo. Uma versão que ele não controlaria tão facilmente. O que parecia ser um simples dia de rotina se transformou em algo que jamais imaginávamos. A minha irmã, tão cheia de vida, de repente se viu naquela situação tão difícil. E a partir dali, tudo mudou para nós. Eu não estava preparada para o peso que viria. Eu e minha família nunca tínhamos lidado com algo assim antes. Cada dia parecia um novo desafio e cada vez mais eu me via sendo puxada para uma realidade que eu não queria aceitar. Quando minha irmã foi para a clínica, ao menos a situação parecia sob controle, ao menos na parte prática. Foi o primeiro passo, o mais difícil. Mas o processo estava longe de ser simples. A clínica em que ela está agora é muito diferente daquela primeira que tentamos. Eu me lembro da angústia que senti nas primeiras semanas, a frustração de ver que o tratamento não avançava como esperávamos.
A clínica onde ela está agora oferece tudo o que há de melhor, o que só de pensar me faz sentir um pouco de alívio. Ao mesmo tempo, me sinto culpada, como se tivesse falhado por não ter conseguido isso antes. Mas o mais importante, e o que me traz alguma paz, é que agora a nossa mãe não precisa mais se preocupar com o trabalho. Eu pedi para que ela parasse de trabalhar, para que se concentrasse apenas na nossa irmã. Eu sabia que precisava fazer isso para dar a ela um descanso, um alívio. Eu assumiria tudo. E felizmente consegui. Todo mês, enviei a quantia necessária para garantir que minha mãe tivesse o que precisasse, sem se preocupar com o financeiro. Era a minha forma de mostrar que eu estava lá para ela, que a responsabilidade não seria só dela. E a minha avózinha, a saúde dela já estava fragilizada e os remédios eram caros. Eu consegui ajudá-la. Comecei a cuidar dela de maneira mais ativa, não só com remédios, mas também reformando sua casinha simples, dando um pouco mais de conforto. Isso me trazia paz, mesmo que a dor e a culpa pela situação da minha irmã ainda estivessem presentes. O que me confortava de alguma forma era saber que, de alguma maneira, estava fazendo o possível para que todos ao meu redor tivessem o melhor possível. Enquanto isso, algumas coisas continuavam me intrigando sobre Leonardo Ferraz. Não sabia se estava pronta para o que ele estava me oferecendo. Ele parecia ter um controle absoluto sobre tudo ao meu redor. E isso me deixava desconfortável. Mesmo que eu soubesse que havia algo ali. Algo entre nós que era inegável. Eu tentava racionalizar, manter a cabeça no lugar, mas não dava para negar o que sentia quando ele estava perto. Cada gesto, cada palavra dele, mexia comigo de um jeito que eu não conseguia entender. O que mais me intrigava era que ele parecia me conhecer tão bem. Mas ao mesmo tempo, eu não sabia quase nada sobre ele. A atração entre nós dois era como uma tempestade prestes a acontecer. E eu me via no olho do furacão, indecisa, sem saber se deveria continuar me afastando ou se deveria me entregar aquilo que ele despertava em mim. Quando ele começou a se aproximar, a tensão entre nós ficou mais forte. Não havia como negar que ele estava me observando, me estudando. Eu percebia que ele sabia exatamente o que queria de mim, mas eu não sabia se estava disposta a entregar o que ele estava pedindo. Eu ainda lembro da noite em que ele finalmente me desafiou. Não era um simples desafio, mas um convite para algo, que eu sabia que mudaria tudo entre nós. Ele sabia que eu estava me afastando. Ele sabia que eu estava com medo de ceder. E isso o deixava ainda mais determinado a me fazer enxergar o que estava acontecendo entre nós dois. Ele não me dava espaço para negar. Cada palavra dele, cada olhar, me fazia questionar o que eu estava fazendo com a minha vida, com os meus sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia vulnerável, completamente sem defesa. Ele me fazia enxergar partes de mim mesma que eu tentava esconder. E mesmo com todo o medo, algo dentro de mim desejava ceder. Cada vez mais, eu me via me aproximando do abismo, sem saber até onde ele queria me levar. E apesar de tudo, algo dentro de mim queria mais. Queria descobrir até onde ele podia me levar, até onde eu poderia ir. O medo era grande, mas o desejo mais forte. Eu estava começando a sentir o peso de tudo. Quando me encontrava sozinha, a angústia tomava conta de mim. Eu sentia uma tristeza profunda, uma solidão que não conseguia afastar. Era uma sensação de vazio, como se todo o meu esforço fosse uma máscara frágil, prestes a se desfazer. E então ele aparecia. Sempre ele. Leonardo. Quando ele estava perto, eu sentia uma mistura de medo e desejo. Algo nele me atraía de forma inexplicável, como se ele fosse a chave para algo que eu ainda não entendia completamente. Ele sempre tão calmo, tão no controle, com aquele olhar penetrante que parecia ver através de mim, ao mesmo tempo em que respeitava meus limites. Mas nos últimos dias, algo havia mudado. Algo na maneira como ele me olhava, como ele se aproximava. Ele não conseguia mais disfarçar. Era quase como se ele estivesse à beira de perder o controle. Em uma das noites, após uma de nossas conversas mais tensas,
Eu me vi em seu escritório. A porta fechada, a luz suave iluminando seus olhos intensos. Ele estava parado, olhando para mim de uma maneira que me fez dar um passo para trás. Eu nunca havia visto esse Leonardo, tão vulnerável, tão à flor da pele. Você está me provocando, Isadora, ele disse com a voz rouca, a tensão entre nós tão palpável que eu quase podia tocá-la. Não sei por quanto mais tempo. Vou aguentar. Eu o encarei, sentindo a adrenalina correr por minhas veias. Eu sabia o que estava fazendo. Começava a entender o efeito que eu tinha sobre ele, e isso me fazia querer brincar mais, testar os limites, ver até onde poderia ir. Um sorriso travesso surgiu no meu rosto enquanto eu me aproximava lentamente, sem pressa, sem medo. Eu não estou fazendo nada, Leonardo, disse eu a voz baixa, quase como um sussurro. Talvez você esteja lendo demais nos meus gestos. Ele fechou os olhos por um momento, respirando profundamente. Quando os abriu novamente, havia algo mais sombrio em seu olhar. Algo que eu não sabia exatamente como interpretar. O desejo misturado com um tipo de dor que ele não queria mostrar. Você não faz ideia do que está fazendo comigo, não é? Ele deu um passo em direção a mim, agora mais perto, com um olhar predatório, como se estivesse pronto para me devorar, mas ao mesmo tempo, hesitando. Eu não posso perder o controle, Isadora. Eu podia sentir a tensão no ar. Ele estava quase no limite, e eu sabia que isso me dava poder. Eu estava jogando o jogo dele agora, e isso me dava prazer, uma sensação de poder sobre ele que eu nunca imaginei que pudesse experimentar. Então não perca, respondi, com uma provocação intencional. Eu sabia que ele estava em conflito, e isso só me deixava mais curiosa. Como ele reagiria agora? Até onde ele iria para manter seu autocontrole? Ele suspirou, um som quase doloroso. Eu estou tentando, Isadora, mas você está me testando, de uma maneira que está me fazendo perder a razão. Havia algo profundo em suas palavras, algo que me fez sentir que, apesar de todo o controle que ele tentava exercer, ele estava começando a me ver não apenas como uma mulher a ser conquistada, mas como uma obsessão. E essa obsessão parecia ser a única coisa que o mantinha unido. Ele estava tão preso a mim quanto eu estava a ele. Mas ele ainda resistia. Ele ainda segurava as rédeas, e isso me fazia querer mais. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo, mas quando ele se aproximou, eu não recuei. Ao invés disso, quando ele estendeu a mão para tocar meu rosto, eu me virei para ele com um olhar desafiante, quase desafiando-o a ir mais longe. Eu gosto de ver você perder o controle, eu disse baixinho, quase como um segredo, mas com um sorriso sutil que mostrava que eu estava brincando com fogo. Ele ficou parado por um momento, seus olhos fixos nos meus, como se estivesse tentando calcular se deveria me afastar ou me abraçar com toda a intensidade que estava reprimindo. Eu sabia que ele queria me tocar, queria me beijar, mas algo dentro dele o impedia. Isso me dava poder, e o poder me fazia querer mais. Eu estava começando a gostar da brincadeira, da forma como ele lutava contra o que sentia. Você vai se arrepender disso, ele disse finalmente, sua voz grave, cheia de desejo e frustração. Talvez, mas não agora, eu respondi com uma ousadia que eu não sabia que possuía. Eu sentia a necessidade de testar os limites dele, de ver até onde poderíamos chegar. Ele era meu ponto de fuga, minha atração fatal, mas ao mesmo tempo, o grande mistério. Eu não sabia se o que estava sentindo era amor, desejo ou apenas uma obsessão mútua que nos aprisionava. Mas a cada olhar, a cada toque sutil, eu sabia que estávamos criando algo muito mais complexo do que qualquer um de nós poderia controlar. Os dias seguintes foram um perigoso ritual de aproximação. E não falo de jantares à luz de velas ou de sorrisos doces ao entardecer. Falo de olhares demorados no corredor, de respirações presas quando ele passava perto demais, de silêncios que gritavam desejos contidos. Estávamos encenando uma coreografia muda, onde cada passo era calculado, cada toque evitado por milímetros.
de propósito. Leonardo não dizia nada, mas seus olhos falavam por ele. E aos poucos, eu comecei a querer provocar essas reações. Comecei a querer brincar com o limite. Não por maldade, mas porque era a primeira vez que eu me sentia no controle de algo. Quando ele chegava em casa, o ambiente mudava. O ar parecia mais denso, mais elétrico. E mesmo que ele mantivesse o mesmo tom grave, a mesma compostura impecável, eu percebia, no tensionar da mandíbula, no modo como ele segurava o copo de uísque, nos olhos que se demoravam demais nos meus lábios, que havia algo ruindo dentro dele. Certa noite, depois de um jantar silencioso e tenso, eu subi para o quarto antes dele. O vestido escorria pelas minhas costas como uma segunda pele, e eu sabia o que estava fazendo. Quando me deitei na cama, deixando a porta entreaberta, o coração batia como um tambor de guerra. Minutos depois, ouvi os passos. Firmes. Lentamente se aproximando. Ele parou na porta. Ficou ali, apenas observando. E eu permaneci imóvel, fingindo não vê-lo, mas sentindo cada célula do meu corpo se acender com a presença dele. Não entrou. Não disse nada. Apenas se virou e foi embora. E aquilo doeu mais do que se ele tivesse feito qualquer outra coisa. Era o jogo. Ele queria me provar que tinha o controle. Mas não tinha. Não mais. E eu, pela primeira vez, me senti estranhamente poderosa, mesmo sendo a parte mais vulnerável da história. No dia seguinte, as coisas entre nós mudaram. No café da manhã, ele me observava de uma forma diferente. Não havia mais aquele esforço para disfarçar. Ele largou a xícara na mesa e disse, com a voz baixa, como se confessasse algo que não queria admitir: Isadora, eu estou no limite. Eu respeito você, juro que respeito, mas eu não aguento mais. Suas palavras não tinham raiva, mas sim um desespero contido. E por mais que ele tentasse se afastar, estava claro que era tarde demais. Estávamos presos, um no outro, de um jeito que ninguém mais entenderia. Passei o resto do dia tentando entender o que aquelas palavras significavam. Ele estava no limite. E eu? Eu também. Só que, diferente dele, eu já não queria voltar atrás. Comecei a pensar em formas de provocar, de continuar testando o quanto ele realmente resistiria. Naquela noite, usei um vestido vermelho, justo, provocante. Sentei no sofá da biblioteca onde ele lia seus contratos, cruzei as pernas lentamente e perguntei com a voz mais inocente que consegui fingir: Vai sair esta noite? Ele ergueu os olhos do papel. Havia um incêndio neles, mas respondeu, seco: Não, eu fico. E ficou. Durante horas, ele permaneceu ali, lutando contra si mesmo. E eu fingia que lia um livro qualquer, mas estava com a pele em chamas. Foi então que ele levantou. Devagar. Caminhou até mim. Parou atrás do sofá. Não me tocou. Apenas disse com a voz rouca controlada: Você sabe o que está fazendo, Isadora? Minha pele arrepiou. Virei lentamente o rosto para ele, com um sorriso leve. Acho que estou começando a descobrir. Ele se afastou. De novo. Como se cada impulso dele precisasse ser sufocado. E ali, sozinha na biblioteca, eu me dei conta de que estava perdida nesse jogo. Mas pela primeira vez na vida, eu não queria ser salva. O evento era um daqueles que parecem cenas de filmes. Tapete vermelho, holofotes estrategicamente posicionados, sorrisos plásticos e taças de champanhe reluzindo sob luzes cálidas. Leonardo me ajudou a sair do carro com a mesma elegância, com que vestia aquele terno perfeitamente ajustado. Eu estava com um vestido preto, justo e sofisticado, que realçava mais minha insegurança do que minhas curvas. Ao meu lado, ele era impecável, sereno, misterioso, um homem que parecia não pertencer a esse mundo. Entramos juntos, sob os olhares atentos de todos, e durante alguns minutos me permiti acreditar que aquilo era real, que talvez eu realmente pertencesse àquele universo.
Mas bastou um deslize no destino para tudo desmoronar. Ela apareceu. Alta, pele dourada, curvas milimetricamente calculadas, cabelos em ondas brilhantes e um sorriso que misturava veneno com vaidade. Aproximou-se de mim como quem se aproxima de uma presa. Você deve ser a Isabela, né? Disse, fingindo confusão, enquanto os olhos vasculhavam cada centímetro do meu vestido. Isadora? Corrigi, tentando manter a postura. Ah, claro, Isadora. Nossa, o Léo tem um gosto peculiar ultimamente. Eu achei que essa fase dele com garotas mais jovens já tinha passado. Ri, desconfortável, buscando ao redor alguma saída. Mas estou surpresa. Vocês estão juntos há... Quanto tempo mesmo? Deve ser um recorde para ele, viu? Completou, com um sorriso debochado que me fez ferver por dentro. Eu nunca tinha ouvido ninguém chamá-lo de Léo. A intimidade naquela palavra me feriu de um jeito estranho, como uma punhalada que sorria. Foi nesse momento que ele chegou. Silencioso, mas letal. Parou ao nosso lado, passando o braço pelas minhas costas com uma naturalidade que me ancorou. Helena, ele disse, sem disfarçar o tom de desaprovação. Não se preocupe, você nunca entenderia o que a Isa tem de especial. É algo que você nunca teve. O sorriso dela se partiu como cristal. Ela tentou manter a pose, mas recuou, e quando se afastou, senti minha mão ser apertada com firmeza, como se ele dissesse sem palavras. Eu vi. Eu estava aqui, mas a noite estava longe de terminar. Durante a dança, quando Leonardo foi chamado para uma rodada de fotos, fui surpreendida por outro Ferraz, o irmão. Galante, sagaz, com aquele charme perigoso que se esconde atrás de sorrisos espontâneos demais. Posso te tirar para dançar? Ou o meu irmão colocou um alarme de proximidade em você? Ri sem graça. Ele me puxou com leveza e, por um instante, me deixei levar. Mas os comentários começaram a sair tortuosos. Sabe, você podia estar com alguém que realmente te deseja e não te usa como enfeite de contrato. Fingi não ouvir. Ele é frio, Isa. Você merece mais. Alguém que te toque de verdade. E aí entendi. Ele não estava ali para dançar. Estava ali para testar os limites, como um predador experiente. Me afastei. Fui ao banheiro e travei a porta. O rímel resistiu, mas minhas lágrimas não. Quando saí, Leonardo me esperava do lado de fora. O que aconteceu? A voz era baixa, mas a tensão era evidente. Nada, respondi. Isadora, não minta para mim. Respirei fundo. Eu só preciso de 1 minuto sozinha. Ele hesitou. Engoliu a raiva. Tudo bem, vou respeitar, mas não desapareça. Assenti e me afastei. Peguei uma taça de champanhe, depois outra. Subi até a varanda do andar superior. A vista era absurda. A cidade inteira brilhava lá embaixo, como um mar de luzes. Encostei na grade, sentindo o vento, e então ele apareceu. Um homem que eu não conhecia, mas que se aproximou sorrindo demais, falando demais. Sozinha? Linda assim? O seu homem é burro. Ri sem graça. Tentei sair. Ele segurou meu braço. Calma, só quero conversar. Dei um passo atrás. Ele avançou. Tentou me beijar. Me virei assustada. E foi quando ouvi a voz dele. Afaste-se. Agora. Leonardo apareceu como uma tempestade. O homem ficou pálido. É minha noiva. Toque nela de novo e você vai se arrepender. O outro gaguejou. Murmurou desculpas e saiu quase correndo. Leonardo não olhou para mim de imediato. Mas quando olhou, seus olhos estavam em chamas. Você perdeu completamente a noção, gritou, a voz baixa de ódio contido. Vá pro carro. Agora. O motorista vai te levar para casa. Fiquei parada, humilhada, ferida. Sabe o que mais, Leonardo? Você me trata como propriedade, mas eu não sou sua, e nem quero mais fingir que estou confortável nesse teatro. Me virei e desci as escadas,
engolindo cada lágrima como se fossem veneno. A noite tinha acabado, mas o que nasceu ali era muito mais perigoso do que eu imaginava. Acordei com o cheiro de café preenchendo o ar, tão familiar e aconchegante que por um momento me esqueci de onde estava. Me espreguicei devagar, os lençóis com o perfume suave de lavanda me abraçando como as manhãs da infância. Meu corpo ainda carregava o calor e a memória da noite anterior, e por um segundo hesitei em sair dali. Mas a curiosidade venceu. Caminhei pelo corredor da casinha da minha avó, descalça, sentindo os tapetes de crochê sob os pés e o coração ainda acelerado pelas lembranças. Ao chegar à cozinha, encontrei Leonardo de costas, de avental florido e uma frigideira na mão. A cena era tão inusitada quanto deliciosa. Você está tentando me impressionar ou sequestrar minha coroa de neta favorita? Brinquei, encostando na porta. Ele virou com um sorriso torto e me olhou com aqueles olhos que pareciam atravessar a alma. Impressionar você já virou vício, respondeu. E então me puxou pela cintura, colando nossos corpos como se nunca mais quisesse me soltar. Nos beijamos com doçura e sentamos para tomar o café que ele preparou com um cuidado quase cerimonial, pão na chapa, frutas cortadas com perfeição, café coado no pano, como minha avó sempre fazia. Passamos o dia no quintal, alimentando os bichos, colhendo hortelã e tomates e falando. Falando como se o mundo lá fora não existisse. Sentei na rede e contei sobre as noites em claro, sobre o medo de perder minha irmã, sobre o quanto às vezes eu me sentia sozinha mesmo rodeada de gente. Ele ouviu tudo em silêncio, apenas passando os dedos pela minha perna, como se quisesse me acalmar só com o toque. Depois, foi a vez dele. Falou sobre a infância rígida, sobre o pai que o moldou com exigências e comparações. Eu era o filho mais velho. Tinha que ser perfeito. Quando minha mãe foi embora com outro homem, tudo desmoronou. Meu pai nunca nos perdoou, como se nossa existência fosse o lembrete de que ele foi traído. Fez uma pausa longa. E eu cresci com isso entalado, tentando ser forte, tentando construir algo para provar que valia a pena ser amado. Senti o nó na garganta dele se desmanchar em lágrimas. Leonardo Ferraz, o homem mais poderoso que eu conhecia, chorava, e eu segurei sua mão com força. Você vale, mesmo que não precise provar. No fim da tarde, o hospital ligou. Minha avó receberia alta. Ele insistiu em ir comigo buscá-la. Enquanto eu preenchia a papelada, ele ficou ao lado dela, ouvindo-a contar histórias da cidade com entusiasmo. Quando saímos com ela no banco de trás do carro, o enfermeiro perguntou quem ele era. Eu congelei por um segundo. É meu namorado, disse num fio de voz, sentindo as bochechas arderem. Ele olhou para mim, surpreso, mas não disse nada. Só sorriu e segurou minha mão como se dissesse que estava tudo bem. Aquela palavra, namorado, pesou no ar como um passo sem volta, mas ao mesmo tempo parecia tão certo. À noite, sentamos os três na sala. Minha avó, já medicada, estava animada e nostálgica. Pegou um álbum antigo e começou a mostrar fotos minhas, ainda criança. Em uma, eu vestia uma fantasia de princesa feita de retalhos. Ela dizia que ia ser rainha um dia, contou rindo. Leonardo olhava as imagens como se folheasse páginas sagradas, encantado com cada detalhe. Eu o observava em silêncio, surpresa com a forma como ele parecia pertencer àquele universo tão distante do dele. Quando minha avó se recolheu, ele ficou em silêncio por um instante. Você tem muita sorte de ter nascido numa família assim. Talvez não tenham muito dinheiro, mas o amor aqui é palpável. Seus olhos brilharam com algo que não era desejo, nem orgulho. Era saudade de algo que ele nunca teve. Então ele desabou. Falou do peso que sempre carregou, da ausência de uma mãe que o vendeu por status, do desprezo do pai que o culpava silenciosamente. Ela simplesmente foi embora, e a cada dia que passava, eu sentia que também podia ser descartado. As palavras saíam aos tropeços, e logo os olhos dele se encheram de lágrimas que não tentou esconder. Eu passei a vida inteira tentando ser suficiente, e sempre falhando.
Sentei ao lado dele. Abracei-o como se quisesse costurar suas feridas com o calor do meu peito. Ele chorou, não como um homem fraco, mas como alguém que, finalmente, se permitia ser humano. Ali, naquela casa simples, com cheiro de bolo de fubá e crochê nos móveis, ele se reencontrou. E eu me apaixonei mais um pouco por cada parte quebrada que ele teve coragem de mostrar. A manhã começou como um soco no estômago. O celular tocou bem cedo, antes mesmo do sol se erguer por completo sobre o céu de interior. O toque estridente de Leonardo ecoou pela casa silenciosa, e o nome Pai piscava na tela. Ele atendeu, com a voz rouca de sono, mas bastou poucos segundos de conversa para que o clima mudasse. Do outro lado da linha, o patriarca Ferraz gritava, furioso, disparando palavras como tiros. Você viu o que saiu nos jornais? A sua ex-noiva está dizendo que tudo é uma farsa, que o noivado é armado e que ela tem provas. Leonardo Sibai levantou de súbito, passando a mão pelos cabelos, confuso, repetindo. O que está acontecendo, pai? Como assim provas? Que provas? Mas a ligação caiu antes que qualquer resposta fosse dada. Eu me sentei na cama, com o coração disparado. Meus dedos tremiam ao abrir o celular e ver a enxurrada de manchetes. O nome de Helena estampado por todos os lados. A entrevista exclusiva. A bomba. Isadora não passa de uma armação. Tenho cópia do contrato que eles assinaram. Está tudo ali, cláusulas severas. Vou divulgar em breve. Tudo aquilo parecia um pesadelo. O café da manhã que minha avó preparava na cozinha foi deixado intacto. Arrumamos as malas em silêncio, abraçamos a vovó com um aperto forte no peito e partimos rumo à capital. No carro, Leonardo repetia a mesma frase como um mantra. Como ela soube, Isa. Como ela conseguiu esse contrato? Quem entregou isso? Eu me limitei a olhar pela janela, fingindo força. Mas por dentro, meu mundo estava em colapso. Chegamos à sede da empresa como quem entra em campo de guerra. Os olhares eram lâminas, afiadas, cortando cada passo nosso até o elevador. Ninguém sorria, ninguém falava. Apenas observavam. As portas de aço fecharam-se e subimos até a cobertura, onde o Império Ferraz administrava o país em silêncio. Ao entrarmos na sala de reuniões, o pai de Leonardo já nos aguardava. A expressão era uma mistura de ira e decepção. Parabéns, Leonardo. Você destruiu o nome da nossa família por uma aventura ridícula. A voz era cortante. O que você tem na cabeça? Uma ex-noiva te acusando publicamente, dizendo que sua atual é uma farsa, e você me aparece aqui com ela, como se nada tivesse acontecido? Leonardo tentou argumentar, mas o pai não deixou. Se quer bancar o apaixonado, que banque com o seu dinheiro, mas não manche o meu legado com esse teatro. E então, a porta se abriu. O irmão de Leonardo entrou acompanhado de Helena. O clima ficou irrespirável. Ela usava um vestido branco justo, os cabelos milimetricamente ondulados, como quem se preparou para ser o centro das atenções. Espero que tenham lido os jornais, disse com um sorrisinho venenoso. Mas vim aqui oferecer uma solução adulta. Helena colocou uma pasta sobre a mesa. Dentro, uma cópia do suposto contrato. 10 milhões. É isso que quero. E eu desapareço. Sem escândalos. Sem entrevistas. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. O pai de Leonardo apertou os olhos. O irmão cruzou os braços. E então, ele respirou fundo. Isa, por favor, me dê um momento com eles. Minha vontade era fugir, mas obedeci. Caminhei em direção à porta, até que algo em mim hesitou. Virei de volta. Encarei Helena com a fúria de quem já não aceitava mais ser a coadjuvante. Quer saber, Helena? Divulgue o que quiser. Poste o contrato. Grite para o mundo. Mas pergunte-se, quem eles vão acreditar? Em você, uma ex-noiva ressentida que vive de aparições sociais, ou em um casal de verdade? Que ama, que se apoia, que enfrenta o inferno de mãos dadas. A sala ficou em choque. Até o pai de Leonardo pareceu mudo. Eu vou aos jornais.
Eu vou à imprensa. Vou olhar nos olhos de cada repórter e dizer o quanto admiro esse homem. O quanto o amo. E o quanto o que vivemos não pode ser comprado. Com cláusulas. Helena riu, mas era um riso vazio, que se desmanchava no ar como fumaça tóxica. O olhar dela oscilava entre mim e Leonardo, incapaz de esconder o veneno e a frustração que borbulhavam sob a maquiagem perfeita. Você acha que isso é amor, Isadora? Cuspiu, se aproximando um passo, tentando me intimidar. Você acha que ele é capaz de amar alguém assim, tão comum? Ela estalou os dedos, como quem chama a atenção de um garçom. Eu dei tudo para ele. Fiz de tudo. Estive do lado dele nos eventos. Viajei com a família. Fui apresentada como a mulher ideal. Fiz tudo certo. E mesmo assim ele me descartou. Por você? A sala estava mergulhada num silêncio espesso. Só o som da respiração descompassada de Helena preenchia o espaço. Foi quando Leonardo, que até então observava calado, finalmente se levantou. A cadeira deslizou para trás, com um leve rangido. Ele deu alguns passos na direção dela. Os olhos brilhavam, não de raiva, mas de algo mais profundo. Uma certeza que amadureceu no meio do caos. Sabe por que nunca deu certo entre nós? Helena, começou com voz serena, mas firme. Porque você ama o que eu represento, a posição, o sobrenome. Mas nunca se importou com quem eu sou. Nunca tentou me entender, me escutar de verdade. E no fundo, você sabia que era questão de tempo até a máscara cair. A respiração de Helena falhou. Ela não esperava aquilo. Você está apaixonado por ela mesmo, sussurrou, como se a pergunta queimasse na garganta. E foi ali, diante de todos, que Leonardo Ferraz, o homem sempre blindado, impenetrável, deu um passo à frente e confessou o que até então só eu tinha ouvido em silêncios e olhares. Sim, nunca amei alguém como amo a Isadora. Ela me ensinou a olhar para mim com outros olhos. Ela me viu, Helena, coisa que você nunca conseguiu. A ex-noiva levou a mão à boca, os olhos marejando, mas não por tristeza. Era raiva, pura e crua, destilada em dor ferida. Helena saiu da sala como uma tempestade desgovernada, as palavras de Leonardo ainda ecoando como marteladas em sua mente. A porta se fechou com um estrondo, e naquele instante tudo pareceu congelar. O pai de Leonardo ajeitou o paletó, respirou, fundo, e disse com um tom mais brando, quase em rendição. Obrigada por defender o nome da nossa empresa, Isadora. Isso já é o suficiente. E então saiu, com o irmão atrás, que sequer teve coragem de me encarar. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. A respiração ainda entrecortada, meu coração batia como um tambor dentro do peito. Leonardo me olhou. Não com a atenção do executivo que acabava de escapar de um escândalo, mas com os olhos do homem que finalmente se libertava das correntes do passado. Ele se aproximou devagar, como se cada passo fosse uma confirmação do que éramos. Agora. Estávamos a sós, mas o mundo parecia girar ao nosso redor em câmera lenta. Você não precisava ter feito isso, ele murmurou, os olhos presos aos meus. Mas você fez. E eu não sei como retribuir. Eu toquei o rosto dele com as duas mãos, acariciando devagar, como quem segura algo precioso. Você já retribuiu, Léo, me defendendo diante da sua história, diante da sua família. Você não precisa provar mais nada. Não para mim. Ele fechou os olhos, deixou a testa repousar contra a minha. Ficamos assim por um tempo que não sei medir. Tudo o que restava era a nossa respiração, sincronizada como se estivéssemos renascendo juntos, das cinzas do caos. Ele me abraçou forte, como quem segura um porto seguro. E ali, mesmo sem promessas ou declarações teatrais, eu entendi. Esse homem não era mais o mesmo. E eu também não. A noite caiu suavemente, envolta na quietude daquela casa simples, mas acolhedora. A sala estava iluminada por uma luz amarelada,
que emanava do abajur de crochê, enquanto as risadas de minha avó preenchiam o ambiente, como se ela tivesse voltado a ser a mulher cheia de vida e alegria que sempre fora. O cheiro da comida, simples e caseiro, parecia ter um poder mágico de nos transportar para um lugar de paz, onde tudo estava certo, mesmo que a vida ainda nos desafiasse. Léo estava ao meu lado, seu olhar fixo no prato, mas seus olhos nunca se afastavam de mim. O peso do dia se dissipava em pequenos gestos, a forma como ele pegava minha mão por baixo da mesa, como sua mão procurava a minha no momento em que nossos olhos se encontravam. O sorriso que, mesmo em silêncio, falava mais do que 1000 palavras. E tudo isso me fazia acreditar que, sim, o amor verdadeiro ainda existia, em cada pequeno gesto, em cada toque discreto, mas carregado de significado. Ele não era mais o homem que a vida havia tentado moldar para ser alguém sem coração, sem alma. Ele se tornou alguém mais humano, mais real. No fundo, enquanto a conversa fluía ao redor da mesa, a voz da minha avó se tornando um pano de fundo acolhedor, Léo me olhou com um olhar sério, quase reverente, e disse: Isadora, eu nunca imaginei que a vida poderia me ensinar tanto sobre o amor. Não nas grandes declarações, não nas promessas vazias, mas nos pequenos gestos. Você me mostrou que o verdadeiro amor está em saber olhar para o outro, se importar de verdade, estar ali, mesmo quando o mundo está desmoronando. Você me mostrou o que eu nunca soube ver, e eu te agradeço, de coração, por me ensinar tudo isso. Aquilo me tocou profundamente. Aquelas palavras, ditas com tanta sinceridade, com uma gratidão que transbordava, eram tudo o que eu precisava, ouvir para confirmar o que meu coração já sabia. Nós dois éramos algo que ninguém jamais entenderia, mas que era perfeito do jeito que era. Léo tinha aprendido, como eu, que o amor não se encontra nos grandes momentos, ou nas promessas infundadas, mas nos pequenos gestos. E isso era o suficiente para mim. Depois do jantar, enquanto todos estavam distraídos com as conversas, eu me retirei para o pequeno jardim da casa da minha avó. Olhei para as estrelas e senti uma oração brotar em meu peito, sem querer, como se fosse um reflexo natural de tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Fechei os olhos e falei em silêncio. Obrigado, Senhor, por tudo. Pela minha irmã que finalmente está se curando e pela alta que ela recebeu. Obrigado pela minha mãe, que agora tem uma vida melhor, longe das amarras do passado. Por tudo o que tenho, por tudo o que somos e o que ainda seremos. Obrigada pelo amor que eu encontrei em meio ao caos, pela chance de recomeçar com Léo, de construir algo real. Que a nossa história continue sendo escrita com sabedoria e paz. Eu respirei fundo, sentindo uma paz que nunca pensei que fosse encontrar. Como se uma nova vida estivesse começando, não apenas dentro de mim, mas em tudo ao meu redor. Quando voltei para a casa, o ambiente estava calmo e aconchegante. Léo estava sentado no sofá, folheando algumas revistas antigas que minha avó tinha deixado sobre a mesa de centro. Ao me ver, levantou a cabeça e sorriu. Mas algo no meu corpo estava diferente. Era uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo reconfortante. Olhei para ele, hesitei um momento e então fui até a cozinha buscar um copo d'água. Meu estômago estava apertado, minha mente em um turbilhão de emoções. Enquanto bebia a água, me lembrei do teste de gravidez que havia feito no banheiro naquela manhã. Aquela angústia que não passou até ver 2 tracinhos ali se formando. Eu estava grávida. Não era algo que esperava, mas estava ali, com uma força que não poderia mais ignorar. Senti uma alegria silenciosa, uma surpresa que me fazia sorrir sozinha. Quando me virei, Léo estava observando-me com um olhar carinhoso, atento, como se tentasse adivinhar o que se passava em minha mente. Eu tomei uma respiração profunda e, com um sorriso nervoso, disse, quase em um sussurro: Léo, eu estou grávida. Ele congelou por um segundo. Seus olhos se arregalaram, mas logo um sorriso tranquilo,
cheio de alegria e compreensão, tomou seu rosto. Sério? Ele perguntou como se fosse a confirmação de algo que ele sabia, mas queria ouvir de mim. Eu assenti, e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, minha avó apareceu na porta da cozinha, com aquele sorriso iluminado que só ela sabia ter. O que vocês dois estão sussurrando aí? Fala logo! Ela exclamou, sua risada contagiando o ambiente. Eu olhei para Léo, que parecia tão emocionado quanto eu, e então, com a mão sobre a barriga, disse: Acho que tem mais um motivo para comemorar, vovó. Eu estou grávida. A reação de todos foi imediata. A mesa, que até então estava cheia de risos e histórias do passado, parou por um momento. Léo se aproximou de mim, colocou a mão em minha cintura e me abraçou com tanto carinho que senti minhas pernas fraquejarem. A minha mãe deu um pulo, abraçando a minha irmã de alegria. Minha avó, com os olhos brilhando, abraçou-me imediatamente. E o sentimento que tomou conta de todos ali foi um misto de alegria e gratidão. Tudo parecia ter se encaixado. No fundo, em meio a esse momento de felicidade, eu sabia que nossas vidas haviam tomado um rumo diferente. Mas agora, mais do que nunca, eu acreditava que nada estava perdido. O amor verdadeiro existia sim. E ele estava nos pequenos gestos, na paciência, na vulnerabilidade de se entregar a algo maior que nós mesmos. E naquele momento, com Léo ao meu lado, senti que estávamos apenas começando nossa jornada. E assim, terminar essa linda história que, com certeza, mexeu com você. Isadora se viu entre escolhas impossíveis, entre o amor e a razão, entre o desejo e os seus próprios princípios. Mas, no fim das contas, quantas vezes nos encontramos na mesma situação? Estamos sempre diante de decisões que podem mudar o curso das nossas vidas, e nem sempre temos todas as respostas. Se você gostou dessa história, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar com quem você sabe que vai se envolver tanto quanto você. E como sempre, me conte nos comentários o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Até o próximo capítulo, onde os segredos, os medos e as escolhas vão continuar a se entrelaçar.